meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para trazer juntos aqui, eu e você, algo da parte de Deus para a nossa edificação. No momento que nós ainda não podemos estar juntos, mas aqui vai um abraço para cada um de vocês, para você que está nos assistindo aí, seja bem-vindo, né? E logo, logo, com certeza, nós vamos estar juntinho de novo, tá certo? Eu com os meus alunos, minha classe de EBD, e logo, logo, tão cedo, nós vamos estar juntos de novo. Mas enquanto isso não acontece, eu estou aqui deste lado, trazendo uma reflexão para vocês, e vocês estão aí do outro lado também, para que assim, dessa maneira, a igreja ela continue desempenhando o seu papel. A igreja física, ela está com as portas fechadas, mas a igreja espiritual, nós estamos aqui e assim nós vamos continuar, tá certo? E hoje eu quero trazer uma reflexão breve para vocês, trazer algo da parte de Deus aqui, no Salmo 139, alguns 4 versículos só. Salmo 139, o versículo 13, 14, 15 e 16. Uma breve reflexão para a nossa edificação. Salmo 139, versículos 13, 14, 15 e 16, que diz assim a palavra do Senhor: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meus queridos, eu quero trazer esta mensagem breve aqui, né? E para o nosso entender que Deus comando da minha vida e da sua vida, né? E então deixe que Deus que escreva a história da sua vida, certo? Todo ser humano, eu e você, todo mundo, ele sempre tem uma atenção despertada para ouvir ou até mesmo para ler belas histórias, belos enredos, belas dramas que terminam sempre em um final feliz. É comum, é natural de nós mesmos sempre torcermos para um belo final das histórias que ouvimos ou que vemos nos filmes. E algo que nos chama a atenção nesse texto aqui está no versículo 16, quando ele diz: Os teus olhos me viram a substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, o que a gente pode perceber aqui é que Deus ele está escrevendo a nossa história do começo ao fim, desde o ventre da nossa mãe. Deus ele está ali escrevendo a nossa história. A gente percebe aqui que nada escapa ao seu controle, desde o ventre até o desfecho final das nossas vidas. Outra coisa que a gente percebe aqui é que Deus ele altera o roteiro da nossa história. E uma história na Bíblia que nos deixa um grande exemplo para tudo isso é a história de Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, né? A história de Mefibosete. Quando Mefibosete ele terminava ali, ele esperava terminar a sua história em Lodebar, uma cidade esquecida. Lodebar era em hebraico, significa um lugar árido, um lugar sem vida, uma terra onde não há pasto, uma terra onde não havia coisa nenhuma. É como se o servo lhe dissesse que o filho de Jonatas estava vivendo ali, trazendo para os nossos dias
num sítio de uma total aridez, onde não havia colheitas, onde não havia água, um sítio totalmente despovoado, um sítio completamente deserto, um sítio completamente esquecido por todos. Longe do palácio real, onde seria a sua habitação, Mefibosete é chamado pelo rei Davi para sentar-se à mesa do rei. Então a gente percebe aqui que Deus alterou a história da vida de Mefibosete. Mefibosete, ele esperava ali morrer esquecido em Lodebar, lugar sem vida, lugar árido, sem vida totalmente. Ele esperava morrer ali, mas quem entra na história? Deus. Deus, ele entra na história de Mefibosete e escreve um final totalmente diferente daquilo que ele esperava. Talvez você ache que a sua vida também esteja trilhando para um caminho que você não queria esse desfecho final. Talvez você ache que o final da sua vida é aquilo que você não sonhou. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa Deus escrever o final da tua história. Deixa Deus escrever o final da sua vida. Com certeza, Ele vai fazer um final feliz, um final que você não espera. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que nem eu e nem você, nós podemos fugir da história. Porque o maior problema, meus queridos, é quando nós queremos fugir da história de Deus. É quando nós queremos assumir o controle, escrevendo a nossa própria história. É pegando a caneta de Deus e querendo escrever a nossa própria história. Você lembra do filho pródigo? O filho que estava na casa do pai, o filho que tinha tudo, né? E de repente dá uma louca na cabeça daquele filho e chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha herança, eu quero a parte que me cabe, eu quero ir embora. Naquele momento ali, aquele filho mais novo, ele estava querendo escrever a sua história. Ele estava querendo determinar o final da sua história. E todos nós sabemos como foi o final, quando ele tomou essa decisão de querer escrever a sua própria história. Ele foi para uma terra distante. Ele conquistou amigos, mas enquanto ele tinha, os amigos estavam perto. Mas quando tudo acabou, os amigos se afastaram. Ele viveu uma vida longe do pai, longe daquela vida que ele tinha tudo. E agora ele se arrepende e volta aos braços do pai. Aquele filho mais novo, ele queria escrever a sua própria história. E é terrível, meus queridos, quando nós queremos interromper a história que Deus tem para as nossas vidas. Isso pode nos custar muito caro. Lembra de Abraão? Abraão tinha a promessa de Deus que seria abençoado. Abraão tinha a promessa de Deus que seria pai de uma numerosa multidão. E Abraão, ele se cansou de esperar, e quando a promessa não se cumpria, ele tentou ajudar a Deus. Ouvindo ali a sua mulher e recebendo a mulher Agar, a sua escrava, tendo um filho com ela, chamado Ismael, que ele julgou ser o seu herdeiro. Ele julgou ser Ismael, o filho da promessa. Mas ele foi repreendido por Deus, dizendo que a história dele seria contada em Isaque. Abraão, ele quis escrever a sua história também, mas Deus, ele tinha uma história diferente para Abraão. E isso custou muito a Abraão. Custou muito. Foram 13 anos de silêncio sem Abraão ouvir a voz de Deus, atrasando assim todo o calendário divino, atrasando assim todo o processo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não queira, de maneira nenhuma,
ajudar a Deus a escrever a tua história. Tem pessoas aí que interromperam a sua história, a história que Deus tinha para ela, a história que Deus estava escrevendo para ela por escolhas erradas. Por escolhas erradas. Tem histórias aí, tem família, tem chefe de famílias interrompendo a história de Deus em sua vida, como mudando de emprego, fazendo coisas que não convêm a Deus, negócios, porque não consultam a Deus. Pessoas que estão querendo escrever a sua própria história. A história de Deus sempre tem um final feliz. Lembra do Titanic? Aquele navio bonito, que era só festa no dia da sua inauguração, né? Começou bem, Titanic começou bem, né? Mas teve um fim trágico. Diferente da história de Deus, diferente das histórias que Deus tem. Talvez a sua vida possa estar num momento difícil, conturbado, mas Deus, Ele quer mudar a tua história. Deus, Ele quer transformar a tua história e fazer dela um final feliz. Porque Deus, Ele é perito em dar final feliz às histórias. Lembra de José? José, já pensou se José, ele tivesse terminado na prisão? Seria uma péssima história. E todos nós sabemos a história de José como terminou. Já pensou se a história de Jonas tivesse terminado no ventre do peixe? Seria uma lástima. Porque aí todo aquele pessoal ali não tinha se convertido com a pregação de Jonas. Já pensou se a história de Estevão tivesse terminado ali somente com as pedradas sobre o seu corpo? Ah, meus queridos, seria uma derrota profunda. Mas quando a gente lê a história de Estevão, termina com uma história linda. Termina com Estevão olhando para os céus e dizendo: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. É assim que termina a história de Estevão. Se a história da mulher adúltera tivesse terminado ali apenas no apedrejamento,